convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E nós vamos ler os versos de 9 até o 12. Colossenses, capítulo 1. E nós vamos ler o trecho que está entre os versos 9 a 12. Paulo ora pelos colossenses. Nós temos um valor maravilhoso na oração. Um valor maravilhoso. A Bíblia, ela é muito rica quando fala de oração, em exemplos, em ensinos. Jesus nos ensinou a orar. E nós paramos agora para refletir um pouco no ensinamento da palavra de Deus nesse texto, em que Paulo ora. Paulo ora por aqueles irmãos na cidade de Colossos, uma cidade que ficava próxima a Éfeso, uma cidade que ficava na Ásia Menor, atual Turquia, e que ela foi formada, a igreja foi formada nessa cidade por um homem chamado Epáfras, ministro do Evangelho, e ele leva informações dessa comunidade a Paulo, que está preso. E ele relata o que está acontecendo nessa igreja. Paulo parece que nunca tinha estado em Colossos. Ele não fez parte do início do trabalho cristão lá, mas ele é convidado a escrever, a dar a sua carta, a falar para essa igreja. Então ele vai escrever essa carta. E dois principais motivos que levam Paulo a escrever eram os falsos ensinos que estavam sendo divulgados naquela comunidade. Nós vamos ver um pouco desses falsos ensinos, e também por conta de situações práticas da vida, da ética cristã, como uma pessoa se comportava no seu ambiente de trabalho, na sua vida familiar. E Paulo ele vai dar, nesses 4 capítulos de Colossenses, fica uma dica, irmãos, você que não tem ainda uma programação de leitura da Bíblia, leia Colossenses. São 4 capítulos e ele é muito rico. O tema principal da carta é sobre a supremacia de Jesus Cristo. Ele exalta Jesus de uma tal forma que poucos livros da Bíblia tratam Jesus como a carta de Colossenses trata. E eu convido a alternar, então, a leitura do texto comigo. Por essa razão, que razão é essa aqui? Ele ouve o relato dos cristãos em Colossos, ele fica maravilhado que os irmãos estão dando frutos, os irmãos estão crescendo na fé, os irmãos estão amando uns aos outros, os irmãos têm uma esperança da glória eterna, através de ouvir a graça de Deus, na verdade. E instruído por Epáfras, ele fica alegre, então ele inicia essa oração, a leitura, na verdade, desse trecho, dessa forma. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado por essa porção da palavra. A oração, irmãos, que Paulo coloca aqui é maravilhoso. Em todas as cartas de Paulo, quando ele ora, ele não entra muito em dramas, em discussões, ele simplesmente viaja na plenitude da palavra, da revelação do Senhor, e fala aquilo que é tão bonito e tão pleno. E tem algumas verdades que vale muito a pena a gente meditar, muito a pena. E ele vai tratar primeiro aqui da questão da oração. Ele ora por aquele povo. A oração é uma expressão de maior intimidade que nós temos com Deus. Maior intimidade. Quando
a gente tem essa experiência de uma forma intensa, verdadeira, a gente não esquece mais, não esquece. Vê, Ele vai te recompensar. Então, dentro do nosso quarto, em secreto, nosso Pai nos vê. E o quarto é lugar de intimidade, também com Deus. E a oração, ela está disponível para nós. Nós temos a oportunidade, irmãos, nós temos acesso a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. E nós temos acesso a Deus pelos méritos de Cristo Jesus. E ainda o Espírito Santo, que nos ensina a orar. E muitas vezes até ora por nós, quando a gente não tem capacidade nenhuma de orar. O Espírito Santo intercede por nós. Então a oração, ela é maravilhosa, ela é fundamental no combate espiritual. Quando Paulo fala da armadura espiritual, depois que ele fala de todos os itens, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, depois que ele fala, depois de tudo isso, orem, orem, orem ao Senhor, porque a oração também faz parte do combate espiritual. É na oração que a gente experimenta uma comunhão mais íntima com o Senhor. Jesus nos deixou esse exemplo. Ele, sendo o próprio Deus, encarnado como homem, ele ora, ele passa momentos maravilhosos e intensos com Deus, orando a sós. Ele tem esses momentos, porque ele considerava isso muito importante, estar em oração com o Senhor. Muitas vezes procurava os montes, porque a região geográfica da Palestina tinha muitos montes. E por conta disso ele procurava um lugar mais isolado, afastado dos grandes povoados, para estar sós com o Senhor em oração. Se queremos ter uma comunhão mais próxima com Deus, precisamos ter momentos de oração. Precisamos ter momentos. Nosso pastor pregou hoje de manhã sobre isso e falou da importância de nós dedicarmos à oração. Se nós fizermos uma autoanálise de quanto tempo nós nos dedicamos à oração, o pastor dizia que a gente vai ficar surpreso. E é verdade, é verdade. Os homens do passado, às vezes, nos causam até vergonha. A gente lê algumas biografias de pastores que oravam 2 horas. Um missionário chamado David Brainerd, missionário entre os índios na América do Norte, nos Estados Unidos, ele chegava a orar 4 horas, com o peito no chão, pedindo, clamando a Deus para salvar os índios. Ele morreu com 29 anos com tuberculose, mas um homem de oração, orava. E pastores que passavam horas e horas orando. E Deus fez maravilha através desses homens, pela instrumentalidade da oração. E Paulo está orando. Ele está preso, ele não conhece pessoalmente esses irmãos em Colossos, mas ele ora. Ele fala assim, olha, eu oro. Toda vez que nós ouvimos, não cessamos de orar por vocês. E interessante que ele abre aqui o que ele orou. É nisso que a gente vai meditar. Qual foi a razão da oração de Paulo? Por que ele orou? E o que esteve presente na sua motivação para orar e quais são os objetivos para os quais ele orar? Quando a gente ora, a gente precisa ter objetivo, precisa ter um norte. Um norte. A gente vai ver isso, então, daqui a pouco. Vamos, então, tentar aqui contextualizar e entender o que está acontecendo um pouco mais na igreja de Colossos. Como eu falei, Paulo está escrevendo essa carta, e depois da saudação inicial, se você acompanhar comigo, ele dá graças a Deus pelos irmãos lá em Colossos, graças a Deus Pai, e ele fala que houve da fé em Cristo Jesus que havia naquela comunidade, no verso 4. Além da fé, havia o amor que ele tinha uns pelos outros, e no verso 5 fala sobre a esperança que eles carregavam de forma firme, a esperança que preconizava que o aqui e o agora não era o fim da sua vida, mas sim havia um mundo vindouro
o qual aguardava aqueles irmãos. Eles tinham essa esperança, uma esperança preservada nos céus, através da verdade que eles ouviram do Evangelho. Então, Paulo fica maravilhado, porque no verso 6 ele fala assim o seguinte, olha, em todo mundo, as pessoas que ouvem de vocês ficam encantadas, ficam maravilhadas, está produzindo fruto, e é um fruto que cresce também, porque desde quando vocês ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade, isso tem produzido fruto, né, entre as pessoas, aqueles que te ouvem, através do servo do Senhor chamado Epáfras, no verso 7, que é um conservo, um instrumento de Deus, um fiel ministro do Evangelho, que relatou isso a Paulo, mas também que instruiu aqueles irmãos. E o que está acontecendo ali, irmãos, é que havia um ensinamento que era perverso entre aquelas pessoas. Se chamava, a gente hoje conhece como gnosticismo. O gnosticismo, ele era muito presente naquela região, em vários locais estavam sendo ensinados. O que é gnosticismo? A palavra gnose vem conhecimento. Então, os gnósticos, eles ensinavam que havia um conhecimento secreto, de mistério, onde você podia acessar e ser uma pessoa abençoada, poderia ser próspera, um conhecimento secreto do cosmos, alguma coisa nesse sentido. E eles pregavam sobre uma questão de mistério. Reconheciam Jesus como uma emanação do cosmos, uma entre várias, né? E que Jesus não teria vindo em homem, de humano, né, em carne. Ele seria apenas uma aparição, porque eles falavam que a carne, o corpo, não prestava, era mau, estava destinado à destruição. Então, não precisava cuidar do corpo. O corpo está destinado ao pó, então não tem nada de bom no corpo. Por isso que eles falavam que Jesus não vem em carne. E a gente vê em vários escritos do Novo Testamento já falando contra isso. Contra isso. Por isso que Paulo vai falar ao Timóteo, há um único intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o quê? Homem. Por que ele fala homem? Jesus Cristo veio como humano, como homem, justamente para atacar e contra-atacar, na verdade, esses gnósticos. E eles falavam sobre um conhecimento secreto, uma coisa que poderia fazer com que a pessoa ficasse bem colocada na vida. Algo parecido que a gente vê isso nos nossos dias, é um tipo de ensinamento que circula já há algum tempo, chamado mistério. Já ouviu falar? Um livro chamado Mistério? A autora desse livro, ela fala o seguinte, aquilo que você concentra, e você pensa com muita intensidade, aquilo acontece. Aí muita gente fala assim, é verdade, uma vez eu pensei numa pessoa e a pessoa me ligou. Isso aí é resquício do gnosticismo, que ainda está presente, não morreu, ainda sobrevive sobre falsos ensinos. Ou positivismo, já ouviu falar? Positivismo? Declara, afirma que vai acontecer. Você vai numa entrevista e fala, olha, vai acontecer, e declara. Aí você mistura isso com uma teologia da prosperidade, sobre uma roupagem cristã, e você tem aí as pessoas que declaram, e falam que isso são para poucos. Isso é um resquício desse tipo de ensino, e Paulo está atacando aqui nessa carta. Ele vai, no decorrer da sua carta, falar, olha, Jesus, ele é um mistério que estava oculto no passado, mas agora está revelado no Evangelho. Por isso que ele vai falar, a suprema obra de Cristo. Jesus é homem, mas ele é Deus, Deus encarnado. E não existe nada que se compare à obra de Cristo Jesus, e a comunhão com ele. Ele vai falar exatamente isso, esse é o ponto alto do seu assunto, mas antes de chegar nisso, ele ora. Ele ora, e é isso que eu quero me ater aqui, nesse texto que nós lemos, esse texto. Quando ele fala do seu regozijo, depois ele fala que ele ora,
a palavra-chave aqui é plenitude. Ele ora, eu vou falar para vocês de uma coisa que é plena. Ou seja, é suficiente. Ele fala sobre plenitude. Repare no texto. Quando ele fala, eu orei, não cessamos de orar por vós e de pedir, verso 9, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Os gnósticos falam de conhecimento, eu vou orar para que vocês transbordem de conhecimento da vontade de Deus. É uma forma de plenitude. Mais uma vez, uma ideia de plenitude aí, em toda sabedoria, o texto está dizendo, e entendimento espiritual, a fim de vivermos de forma digna do Senhor, no seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder. Então percebe que ele está sempre colocando sempre superlativo os objetivos que ele apresenta para a oração. Com toda perseverança, com alegria, dando graças a Deus, Pai, que nos fez idôneo à herança dos santos, na luz. Também dá uma ideia de luz, Os gnósticos pregavam que eles eram os filhos da luz, que eles estavam na luz. E Paulo fala assim, olha, quem é da luz é quem é do Senhor. Aquele que está contado entre os herdeiros de Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo, que o Senhor nos adotou como seus filhos. Você tem orado a Deus? Responde para você mesmo. Às vezes a gente cultiva amizades, mas se você cortar o diálogo com o seu amigo, você vai perceber que a amizade vai ficar distante. É ou não é verdade? Vai ficar distante. Se você parar de conversar com as pessoas com quem você se relaciona, você vai perceber que cada vez mais vai ficando uma distância. Casais, às vezes, que ficam sem conversar há muito tempo, isso não é bom. Não é bom. O relacionamento não fica saudável. Precisamos dialogar, precisamos conversar. A oração é um diálogo. Assim como a gente, às vezes, faz as coisas no automático, de levantar de manhã, escovar os dentes, de beber água, tomar um café, a gente precisa incluir entre as nossas necessidades básicas a oração. A oração. É estar em momentos de contemplação, de oração. E muitas vezes não é aquela forma que nós conhecemos de dobrar o joelho e falar com Deus. Isso seria o ideal. Ou, quem sabe, num momento bem particular, colocar o rosto no chão, irmãos. Um sinal de humilhação, de reconhecimento de que Deus é Deus. E em lágrimas orar ao Senhor. Mas às vezes não é possível. Mas o importante é estar em oração. Mas o que te leva a orar? É isso que Paulo vai colocar, os motivos da oração. Quais os motivos que levam a gente ao altar do Senhor da glória? Ao orarmos, a gente não pode deixar de lado as ações. Nós oramos e temos as ações para concorrer com aquilo que nós oramos. Não basta somente orar, nós temos que também agir. Hoje nós aprendemos pelo Espírito Santo, nós devemos orar através de algumas razões, e Paulo apresenta algumas razões aqui. Primeiro, orar por conhecimento de Deus. Paulo está falando assim, vocês precisam orar. Para quê? Para entender aí a vontade de Deus. Se nós não orarmos, a vontade de Deus parece que fica para nós meio que obscura. Jesus não é o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus já sabia que nós temos uma predisposição a seguir a nossa vontade. Mas ele fala assim, não orem assim, orem pedindo para que a vontade de Deus seja feita, tanto no céu como na terra. Porque a vontade de Deus ela é sempre melhor. Ela é como? Ela é boa, perfeita e agradável. Ela é maravilhosa. A vontade de Deus é maravilhosa. A gente ora também para conhecer a Deus, a sua vontade,
e para ter sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Não se trata de uma impressão, sabedoria, ela não se trata de uma impressão ou um sentimento, mas um conhecimento profundo e experiencial, né, experimental do que é Deus. Jó, ele ouvia falar de Deus. Depois que ele passa por uma experiência, ele fala assim, agora os meus olhos veem. Não precisa alguém ter me contado, eu vi. Quando o cego foi curado e perguntaram para ele, quem te curou? Ele falou assim, eu não sei. Só sei que eu era cego. Agora eu vejo. É isso. É isso. É uma experiência com Deus que vai sendo proporcionada através dessa intimidade com Deus. Tiago vai falar na sua carta o seguinte, se porém algum necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Ou seja, Deus dá sabedoria a tantos quantos pedem e depois não lança em rosto. Está vendo, eu te dei sabedoria. Não, Ele dá sabedoria. Ele derrama sabedoria. Basta pedir. Basta suplicar a Deus por isso. E a sabedoria, lá no capítulo 3, verso 17, de Tiago, fala assim, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É um tipo de sabedoria que nós precisamos para agir na vida de uma forma que seja coerente com o Senhor, conhecendo a sua vontade. Nós, orando por conhecimento de Deus, buscando a sua vontade, a sua sabedoria, nós passamos a ter um entendimento espiritual. É isso que Paulo está orando por eles. Orando para que eles tivessem pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso é, entendimento do Espírito, discernimento espiritual. Algo tão importante para nossas vidas, irmãos. Ter o discernimento. Saber por onde seguir, porque, vez e outra, a gente se encontra em situações difíceis, precisamos tomar decisões. E sem o discernimento, a gente corre um sério risco de tomar decisões equivocadas. Quando o conhecimento há no mundo, livros, cursos que a gente pode fazer, teorias, mas isso não impede de a pessoa se sentir vazia, incompleta. A pessoa pode ter muitas formações. Estudar é bom, mas isso não impede que a mente se sinta vazia e perdida. Mas quando a gente tem a sabedoria de Deus, que vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não viagem missionária, o Espírito Santo tinha falado para ele, você tem que ir para Jerusalém, porque de lá você vai para Roma. E ele estabeleceu isso e passou a obedecer, como voz do Senhor. E as pessoas falavam para Paulo, Paulo, você não tem que ir para Jerusalém. Não faça isso, você vai ser preso. Porque em Jerusalém havia um grupo de judeus que estava pronto para prendê-lo, porque ele estava pregando sobre Jesus, e muitos judeus estavam aceitando a Cristo como Salvador, como Messias. E alguns judeus achavam que Paulo era um criminoso, sob o ponto de vista judaico, e se organizaram para prender. Mas Paulo, ele vai falar, olha, eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Ou seja, ele tinha intimidade com Deus. Ele estava seguro do que ele estava fazendo era discernido pelo Espírito Santo. Ele estava no centro da vontade de Deus, mesmo contrariando tantas pessoas que tentaram dissuadi-lo. Mas ele foi preso em Jerusalém, depois ele foi conduzido para Roma, e se você ler o finalzinho do livro de Atos, você vê quanta coisa que aconteceu. Ele esteve náufrago na ilha de Malco. Uma família foi alcançada lá, através da manifestação do Senhor, do milagre. Depois a guarda pretoriana em Roma ouviu o evangelho através de Paulo, e outras coisas demais que aconteceram, porque Paulo estava na vontade de Deus. Estava cumprindo a vontade de Deus. Ainda que aos olhos dos homens isso não era tão certo, não era a coisa certa a fazer, mas ele estava certo
do que ele estava fazendo era aquilo que vinha do Altíssimo. Ter conhecimento de Deus, irmãos, isso é maravilhoso, mas para quê? Para quê? Paulo, ele não deixa isso num vácuo. Eu estou orando para que vocês tenham conhecimento pleno do Senhor, para que discernam as coisas do Espírito. E no verso 10 ele fala, para quê? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Um conhecimento de Deus para viver de forma digna do Senhor. Conhecendo a vontade de Deus, a gente então tem condições de viver uma vida mais consistente, que testemunhe da graça de Deus em nossas vidas e testifique da fé que nós professamos ter. No texto, no verso 10, ele fala, viver de forma digna para o seu inteiro agrado, ou seja, agradando a Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele é inesgotável. É inesgotável. Oséias, profeta, lá no capítulo 6, verso 13, ele fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia, ou seja, a chuva fora de tempo, a chuva que vem regar a terra. Isso evidencia um crescimento no Senhor. Não basta só conhecer, irmãos. A gente coloca em prática. Isso é o que evidencia construir a casa sobre a rocha. E não é fácil. A gente ouvir a palavra aqui, e amanhã, na segunda-feira, a gente exercer isso, exercitar isso. Tanto conhecimento para quê? Para viver de modo digno do Senhor. Isso evidencia crescimento espiritual. Quanto mais nós amamos a palavra de Deus, mais nós amamos conhecer a palavra de Deus. Isso vai fazendo com que a gente fique alegre, uma fé mais consistente, a gente passa a amar mais aquilo que nós colocamos a mão para fazer. Diz o Salmo 1 que nós lemos, e tudo quanto fizer será bem sucedido, porque começa, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. Por isso que é importante a gente participar da escola dominical, é importante a gente participar da igreja, das obras, dos movimentos, né, que tem ensinamento da palavra, estudo da palavra. Quanto mais nós aprendemos de Deus, mais o conhecimento vai ficando sólido e isso vai norteando as nossas atitudes. Nosso comportamento muda, nossa fala muda, nosso vocabulário muda. A gente passa a ter mais intimidade com Deus através da sua palavra, que é a única forma que nós temos de conhecer a Deus. Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. É uma natureza, uma revelação geral, mas a revelação especial, direta, é a palavra de Deus. Como é que a gente vai conhecer a Deus se nós não lemos? Se nós não conhecemos? Nós temos hoje Bíblia de tudo quanto é gosto, de todas as versões possíveis, em todos os meios que a gente imagina, em tablets, Bíblia em áudio, mas às vezes a gente passa dias sem ler, sem entender um texto, sem estudar um texto. Isso é ruim para a nossa vida cristã. Pedro e João eram homens rudes, pescadores, mas no momento que eles passaram a aprender mais com Deus e conhecer a vontade de Deus na caminhada com Cristo, eles tiveram outra postura. Foram presos, lá em Atos capítulo 4, narra que eles foram presos, levados às autoridades do Sinédrio, as autoridades judaicas, e fala, vocês têm que parar. Vocês têm que parar de falar de Jesus, desse Nazareno, vocês têm que parar. E Pedro fala para aqueles homens, fala assim, como é que nós podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos? Nós vamos obedecer a Deus, não vocês. Ou seja, o conhecimento era tão grande que a gente precisa ser coerentes com o que a gente está aprendendo.
Na Reforma Protestante, quando Lutero teve o aprendizado, o conhecimento das Escrituras, da graça de Deus, da justificação pela fé, e falaram para ele, olha, você tem que se retratar. Em 1521, numa dieta de Worms, pegaram Lutero e falaram assim, você tem que se retratar daquilo que você escreveu, falando que a pessoa é justificada pela fé somente, que negócio é esse? E Lutero fala assim, olha, não é bom o homem ir contra a sua consciência, e a minha está cativa, presa à palavra de Deus. Não vou me retratar, que Deus me ajude. E ali, então, iniciou o movimento da Reforma Protestante. Nós somos fruto daquele movimento. Retorno à palavra. A palavra prendendo as nossas consciências. Que bom eu e você pudermos falar isso, irmãos. Eu não posso fazer isso, porque a minha mente está cativa à palavra de Deus. A palavra de Deus que guia os meus procedimentos, a minha conduta. Isso é viver de forma frutuosa, viver de uma forma digna do Senhor. É um desafio para nós, precisamos dar testemunho do Evangelho. Esse é o objetivo, tem a razão, orar por conhecimento e o objetivo, viver de uma forma digna. Mas não para por aí, Paulo repete esse padrão. Novamente ele volta, ele traz uma outra razão para a oração, no versículo 11. Paulo ele vai falar sobre sendo fortalecidos com todo o poder. Mas o motivo de oração que Paulo apresenta, fala, olha, eu orei por vocês por força. Oração por fortalecimento. Como? Como é que Paulo vai entender que aquela igreja precisava ser fortalecida? Ele dá essa resposta no próprio texto. Com todo o poder. Com o poder de Deus. Em nós mesmos não há recursos para vencermos os desafios da vida. Em nós mesmos não há recursos para que a gente busque a vontade de Deus e coloque isso em prática. Nós precisamos de força. Nosso pastor André pregou hoje de manhã sobre Romanos 7, que fala sobre a luta que há entre a carne e o espírito. Paulo relatando, olha, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, porque existe uma outra lei guerreando dentro de mim. Eu sou um desventurado homem, mas o texto não para aí. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele apresenta, olha, o único que pode me livrar é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E Jesus, ele vai falar para os seus discípulos, quando ele estava subindo aos céus, lá em Atos 1:8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e todos os confins da terra. Nós necessitamos do poder de Deus. Necessitamos do poder do Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente se sente assim, muito fracos. E a gente acha que a gente pode enfrentar os desafios e viver uma vida cristã sólida, sim. Efésios, Paulo vai falar assim, ó, enchei-vos do Espírito. Nós temos que buscar revestimento e força no Senhor, irmãos. Orar por isso. Senhor, me encha do Teu Espírito. Eu quero ser fortalecido, eu preciso de forças. Porque sem a força do Senhor eu não consigo. Lá em Efésios 3:20 ele fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera dentro de nós. E aí então nós podemos falar como Paulo falou em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa força vem do Senhor, irmãos. Ai de nós, se não fosse a força que vem do Senhor. Quando Paulo estava no fim da sua vida, preso em Roma, quando provavelmente ele escreveu a sua última carta, e foi 2 Timóteo, ele deixou registrado o seguinte, 2 Timóteo 4, 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem.
e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Um exemplo vivo de alguém que foi fortalecido pelo Senhor num momento que talvez eu e você nunca experimentaremos na vida. Preso, só, aguardando a sua sentença. E novamente Paulo repete o seu padrão. Ele apresenta uma razão de oração, fortalecidos do Senhor. Para quê? E tem aí os objetivos, a próprio versículo 11. Segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria. Ou seja, a força que nós recebemos do Senhor é para que a gente persevere, é para que a gente tenha longanimidade, ou seja, paciência, alegria e, por fim, gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Ter perseverança é algo extremamente necessário para a nossa vida. Nós, às vezes, interagimos com pessoas muito difíceis. Eu não sei como você se relaciona, às vezes, com pessoas, às vezes, da sua vizinhança, do seu trabalho, mas, às vezes, temos pessoas difíceis perto de nós, irmãos, que é preciso ter perseverança. É preciso, às vezes, você entrar no banheiro e falar: Senhor, me dá força. Ou não, né? Paciência depois, tá? Mas precisamos ter força, irmãos. Se não tivermos força, nós desfalecemos no caminho. Precisamos ter força para perseverar. No mundo nós somos tentados por muitas tribulações, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, terão uma nova perspectiva, porque o profeta disse isso em Isaías 40, verso 31. Aqueles que esperam no Senhor. O texto prossegue dizendo: com toda a longanimidade. Longanimidade é paciência em qualquer situação. Longânimo, a palavra longo ânimo, é aquele que tem paciência para executar juízo. Não se trata de temperamento, se trata de fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo te dá uma situação, você imagina um camarada de 2 metros, né, forte, pessoa igual o Pedro assim, né? E às vezes é insultado por um camarada magrinho, né, que se levar um soco ele não aguenta. Aí Deus dá longanimidade ao Pedro. Aí Pedro fala: Senhor, graças a Deus pelo fruto do Espírito. Porque se não fosse o Senhor, é o Senhor que faz isso. Dá paciência, para que a gente suporte os momentos difíceis da caminhada. Alegria também, alegria. A gente viver com alegria, às vezes, num momento conturbado, não é fácil, mas isso só é possível porque vem do Senhor. E no momento que a alegria parece que nos é roubada, isso acontece por situações da vida, ou talvez por pecado. Isso rouba a nossa alegria. Salmo 51, Davi faz uma oração especial a Deus e fala: Senhor, volta, torna a dar a alegria da minha salvação. Porque a salvação nos traz alegria, irmãos. Alegria é fruto do Espírito. Nós temos alegria, porque nós somos do Senhor. A nossa esperança não se vincula somente a essa vida. Nós temos o Rei da Glória conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Alegres, mesmo em momentos de tristeza. Nós temos uma alegria especial. E essa alegria, ela tem motivos de ter a força do Senhor. E Paulo vai colocar mais esse objetivo. Olha, eu estou orando para que vocês tenham forças, para que vocês vivam com perseverança, com paciência, com alegria, e que vocês sejam agradecidos a Deus. Ele diz isso no verso 12: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Idôneos aqui significa Ele fez vocês suficientes. Deus, Ele habilitou vocês a serem herdeiros juntamente com Cristo, pela obra de Cristo. Então, nós temos uma herança, nós temos um quião que ninguém vai roubar de nós. Uma parte dessa herança, nós somos herdeiros juntamente com Cristo.
Nós éramos, por natureza, filhos da ira, destinados à destruição. Mas Deus, o Pai, nos adotou em Cristo como filhos da luz, tendo então a nossa redenção. Para isso, Paulo orou. E fica para nós, então, motivos para que nós também oremos. O Espírito Santo hoje nos diz para que a gente também ore. Não só pela nossa vida, mas pelo outro irmão. Orar para que haja pleno conhecimento da vontade de Deus. Para que a gente conheça mais a Deus. E, através desse conhecimento, a gente transforme isso em práticas, vivendo de uma forma digna do Senhor, frutificando em tudo aquilo que nós colocarmos a mão para fazer, que seja sempre para a glória de Deus. Eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Nós só conseguimos fazer isso porque nós estamos conhecendo o Senhor. A gente tem que conhecer mais a Deus em 2020 do que conhecíamos a Deus em 2019. Porque se não for assim, irmãos, como é que está sendo a nossa caminhada cristã? Qual é o progresso que nós estamos fazendo? Paulo também orou para que aqueles irmãos fossem fortalecidos na força do Espírito Santo, para que tivessem perseverança, paciência e alegria, vivendo em gratidão a Deus pela sua maravilhosa herança que nos deu em Cristo. Que nós possamos também orar por isso. Que a gente aproveite esse ano, que ainda está no início, entrando aí na segunda quinzena de janeiro, que a gente marque tempo, sabe, irmão? No iniciozinho, como compromisso mesmo, depois você vai ver que isso vai se transformar em hábito. Alguns especialistas dizem que se nós fizermos algo consistentemente por 6 semanas, se torna hábito. Daqui a pouco você vai fazer isso de forma automática, mas não acostumados ao sagrado. Mas se você não orar, você vai sentir falta. Fala assim, hoje eu não orei, eu preciso orar. Eu acho muito bonito lá em casa, antes de dormir, aí tem hora que a Cecília fala, a gente não orou, a gente tem que orar. Aí fala, opa, a gente vai então ora. De alguma forma ela se acostumou a isso, a não dormir sem orar. Você consegue comer sem agradecer a Deus? Você consegue? Tem pessoas que falam que não aqui, porque você criou o hábito de saber que aquele prato de comida está ali, não é porque você é bom e você é competente, é porque Deus te deu. É porque Deus te deu. Que bom se nós desenvolvermos isso na nossa caminhada, na nossa vida, como uma forma de dependência de Deus. E nós dependemos disso para ter mais intimidade com Deus, ter mais comunhão, conhecimento através da leitura e meditação, estudo da palavra, estudo. Há muito recurso hoje para nós estudarmos a Bíblia. Há cursos, há ensinos de uma forma tão vasta que não é desculpa hoje nós ficarmos sem conhecer mais a palavra de Deus. Mas que isso não fique de forma estéril, somente no conhecimento, que a gente se esforce para colocar isso na prática, no dia a dia, no trato que a gente tem uns com os outros, dentro do nosso círculo familiar, no nosso ambiente profissional, na nossa vizinhança, nossos relacionamentos entre parentes, que a gente consiga colocar isso em prática, irmãos, para que as pessoas olhem as boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Pelas nossas próprias forças nós não vamos conseguir. E com gratidão ao Senhor. Nunca se esqueça, você e eu fomos feitos idôneos. Como tivesse um cadastro assim, está lá assim, idôneo, aprovado pelo sangue de Cristo Jesus. Isso é motivo de muita gratidão. De muita gratidão. Paulo orou pelos colossenses, que possamos também orar por nossas vidas, por nossas famílias e também por nossa igreja. Oremos, então, em agradecimento ao Senhor. Convido você a ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus por sua palavra. Depois nós vamos encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Que nós tenhamos uma boa semana, que o Senhor nos guarde, nos dê a sua paz. Senhor, muito obrigado por sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permite e nos inspira
a orar a Ti. Obrigado por esses momentos de comunhão que nós temos contigo. O Teu Espírito Santo nos conduz a isso, nos inspira e muitas vezes até ora por nós, ó Pai, porque nós muitas vezes não sabemos orar como convém. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus amado, a ter mais momentos de oração com o Senhor. Momentos de quietude, momentos de contemplação, onde a gente possa estar conectado a Ti, lendo a Tua palavra, ó Deus, falando contigo, apresentando a Ti todas as nossas ansiedades, nossos medos, os nossos anseios, as nossas angústias, porque o Senhor tem cuidado de nós. E que ao orarmos, Senhor, uma paz maravilhosa tome conta do nosso ser e proteja a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, para que perturbação, Senhor, não chegue à nossa tenda, incredulidade não chegue à nossa vida. Que nós aprendamos, ó Pai, com Paulo, a orarmos para buscar entender a Tua vontade, a buscar conhecer mais o Senhor. Nos ajude a isso, Pai, nos atraia a isso. Ó Deus, a sermos fortalecidos com o Senhor, para que possamos viver de forma digna do Senhor, como cristãos que somos, Teus servos. Ó Senhor amado, abençoa-nos, ajuda-nos, ó Pai, como famílias, como pessoas da Tua casa, a testemunharmos, ó Deus amado, da Tua graça. Caminharmos com perseverança, com paciência, em alegria, ó Deus, em gratidão a Ti. Leva-nos em paz, nos dê uma semana na Tua presença. E oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Podem sentar, irmãos.